Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira edição dos Diálogos Sergipanos, né? Daqui a pouco nós vamos começar, marcado para 7 horas. E estou aguardando também a nossa convidada chegar, que é a professora Andresa, né? Andresa Maynard, daqui a pouco ela vai estar aqui conosco, falando sobre a temática, que é sobre o cinema em Aracaju no início do século XX. Antes de tudo, eu quero passar algumas instruções para vocês, né? Eu vou apresentar a professora Andresa e em seguida ela vai falar sobre a temática, certo? Eu farei algumas questões para ela, algumas perguntas, né? E vocês também podem participar mandando as suas perguntas aqui, né? Nos comentários. Não sei se vai dar para fazer todas as perguntas, porque por conta da, digamos assim, do trânsito, né, de mensagens, né? Mas a gente vai tentar fazer essas perguntas à professora, à nossa entrevistada, né? Na medida em que fomos tendo esse diálogo com vocês, certo? Outra coisa, no momento que a professora Andresa estiver fazendo a sua preleção, eu vou retirar os comentários, tá? Certo? Eu vou retirar os comentários para que a tela fique mais, digamos assim, limpa, certo? Porque às vezes até eu acho incômodo a gente estar falando e estar subindo, né, comentários, perguntas e por aí vai. Né? Vamos aguardar agora a professora Andresa Maynard chegar aqui para nós darmos início. Já são 7 horas, né? 7h01, né? Daqui a pouco ela está chegando, né? Boa noite, Vanderlei, nosso segundo tesoureiro. Boa noite, Joelma, vice-presidenta da AMPU. Boa noite, Bruna, nossa primeira secretária. Sura, nossa primeira tesoureira, né? A AMPU, a diretoria da AMPU está se fazendo presente, né? Boa noite, pessoal do Historiando aqui presente também. Obrigado, Babi, pela presença de vocês, né? Essa iniciativa da AMPU se dá justamente nesse período de pandemia e também uma forma de nós podermos divulgar um pouco da nossa história, da história de Sergipe, né? Breve os diálogos eles vão ganhar outras conotações, nós vamos trazer, quem sabe, entrevistados de outras regiões, de outros lugares, né? Boa noite, Diogo, ex-presidente da AMPU, né? Tá aqui conosco. O GT de História de Saúde. Muito bem, obrigado. Obrigado, Bárbara. Bárbara que tá aí conosco nessa empreitada, né? Na questão dos GTs. E os GTs de Índio também aqui representado por Diogo, que são os dois GTs chancelados pela AMPU Sergipe. Precisamos de mais GTs, né? GT de Educação, GT de História e Arte, História e Imagem, e por aí vai, né? Boa noite, Ailton. Sim, Caroline. Estamos aguardando-a, né? Eu mandei mensagem pelo meu perfil, né, pelo direct do Instagram, dizendo ela que eu ia entrar primeiro, para dar alguns avisos. Ela já entrou. Eu vou chamá-la aqui agora. Deixa eu acenar para ela, né? Agora eu vou chamá-la aqui e passar a palavra para ela, porque ela merece. Sou suspeito. Então já estou chamando você, Andresa. Né? Vamos lá. Boa noite! Boa noite! Tudo bem, Andresa? Gente, eu só vou retirar aqui os comentários, né, para a tela ficar mais limpa, Andresa, tá fazendo ao pessoal. E depois da sua fala, quem quiser fazer perguntas, eu reativo novamente e as pessoas vão podendo fazer perguntas, tá entendendo? Não sei se a gente vai poder conseguir responder todas elas, mas vamos fazer um esforço, tá bom? Você me ajuda, viu? A responder. Ajudo sim. Deixa eu só desativar comentários. Pronto. Gente, eu também peço a vocês que compartilhem essa live, certo? A primeira de muitas, de um projeto aí da AMPU. E vamos lá, né? Andresa, é sempre um prazer tê-la conosco, né? E quando eu pensei em teu nome, foi justamente nessa... Eu brinquei até com a diretoria. Eu me sinto filho único, né? Quando se trata de pesquisar Aracaju.
Filho único, o único de mãe solteira, quando se trata de pesquisar Aracaju no início do século, no período da República, né? Que é algo que eu vou falar com você mais à frente. Mas tem outras pessoas, você, o Kleber, que está nos assistindo e demais. Mas ainda é uma quantidade pequena de pessoas que trabalham com essa temática, né? Então, vamos lá. A professora Andresa Santos Cruz Mainar é pós-doutora em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco e licenciada em História pela Universidade Federal de Sergipe, professora de História do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, professora do quadro permanente do mestrado profissional em ensino de História da mesma universidade. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Contemporânea e História do Brasil República, atuando principalmente nos seguintes temas: Segunda Guerra Mundial e Cinema Norte-Americano, História e Cinema, Estado Novo, Ensino de História. Participa como membro pesquisadora do Grupo de Estudos de Tempo Presente, é editora-chefe da revista Boletim Historiar e integra o comitê editorial dos Cadernos do Tempo Presente. Só faltou colocar aqui o título do seu livro, que eu esqueci de colocar. Você pode falar aí, certo? Então, Andresa, com a palavra. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigada, Jefferson. É uma honra estar aqui nessa live com você. E é uma responsabilidade muito grande que você acabou me jogando. Né? Porque quando você me fez o convite, eu achei, vai começar e ele vai me colocar lá do meio para o final, né? E vamos abrir essa série aí de lives da Ampul, que é importante fazer, né? A gente sempre conversa assim, sobre a importância de vários relatos sobre a história, claro. Eu, particularmente, tenho muito apreço pelos memorialistas, né? Pelas pessoas que se interessam pela história e que estão nesse ambiente virtual falando sobre história, divulgando imagens, divulgando textos. Mas penso que também é muito importante que nós, né, pesquisadores, acadêmicos, também ocupemos esse espaço, também falemos sobre a nossa produção, sobre as histórias, né, de Aracaju, de Sergipe, e como nós produzimos essas histórias. Né? Não com menos amor, mas talvez com um pouco mais de rigor, de método. E é importante realmente que a gente tenha esses momentos para compartilhar com as pessoas, para compartilhar não só com os historiadores, mas com o público em geral, o que a gente vem fazendo, né? Para não ficar só nos livros de história. Então, parabenizo a Ampul, né, na sua pessoa, por essa iniciativa. Falando um pouquinho sobre os cinemas, foi muito bom. Me senti muito feliz com o convite, porque eu acabei falando pouco sobre o cinema, né? Jefferson sabe que eu tenho, talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu fiz o doutorado na Unesp e a minha tese foi sobre cinema, Segunda Guerra Mundial em Sergipe, mais especificamente em Aracaju. E ficou meio que assim, né? O trabalho da tese, quando a gente faz, a gente fica um pouco, não sei se é cansado, exaurido, a gente quer dar aquele tempo para as coisas assentarem. E agora que eu estou revisando a tese, para publicar, né, o livro, vai sair, finalmente vai sair. Né? E aconteceu uma coisa curiosa, porque, na verdade, eu pesquisei durante o doutorado sobre a Segunda Guerra Mundial e depois eu senti a necessidade de voltar um pouquinho. Né? Fiquei curiosa, na verdade, de saber como é que era essas... Né, como é que funcionavam os cinemas, como é que eram as exibições cinematográficas em Sergipe no início, ou desde o início. Né? Na verdade, a primeira exibição cinematográfica ela acontece em 1899, ainda no Teatro São José, que ficava lá na Rua da Aurora. E esse é o início das atividades cinematográficas. Os teatros, eles servem de espaço para que se projetem os filmes. Né? Em cima do palco é colocada uma tela, um pano branco, na verdade nem uma tela no começo, um pedaço de tecido branco, que era umedecido com água, com alguma substância, para dar um pouco mais de brilho.
e as projeções eram feitas, né? E essas projeções, elas eram itinerantes, não eram atividade fixa em Aracaju. A gente só vai ter atividade fixa cinematográfica em Aracaju a partir da década de 10, de 1910. E quando apareciam nos jornais essas notícias sobre as exibições cinematográficas, é curioso porque elas apareciam nas páginas referentes às diversões, né? Então, podia ter uma notícia sobre um circo e sobre uma atividade cinematográfica, né? A chegada de um parque de diversões e a chegada de algum aparelho, que era preciso trazer o aparelho, trazer as fitas, para daí exibir. Né? E isso deixa Sergipe, deixa Aracaju com esse ar de cidade moderna. Né? E as pessoas cada vez mais vão se interessar, ao mesmo tempo a gente vai ter uma produção cinematográfica muito maior. Na década de 10 a gente tem já os filmes de longa-metragem, como Nascimento de uma Nação, Tolerância. A gente já vai ter alguns nomes que vão se destacar no meio artístico e vão passar a integrar as propagandas, como, por exemplo, Teda Bara, que foi a mulher que fez, para vocês terem uma ideia, que ela fez Cleópatra no cinema, em 1917. Então, assim, era uma mulher super sensual, muito bonita, e também outros nomes que possivelmente vocês já tenham ouvido falar, como o próprio Charlie Chaplin, ou Max Linder. E a gente vai ter esse movimento, né, de mudança na história do cinema e de mudança também na história de Aracaju a partir dessa influência cultural, porque a gente vai ter filmes sendo exibidos em Aracaju que não são produzidos em Aracaju. E a gente sabe, claro, da importância e da influência cultural muito grande que vai aparecer, né, que vai surgir no mundo a partir do cinema. E essa influência inicialmente é europeia e depois é norte-americana. Então a gente vai ter essas mudanças, né, de uma permanência das exibições, o aparecimento de um maior número de estabelecimentos, essa convergência desse espaço que vai funcionar tanto para o teatro como para o cinema, mas a atividade teatral ela vai acabar diminuindo muito com a fixação, né, da atividade cinematográfica. E justamente na década de 20, quando Aracaju tem esse boom de cidade moderna, né, com Graco Cardoso, com as várias obras públicas que são feitas, também tem um número considerável de cinemas e que funcionam por mais tempo. Tá? Esses cinemas, geralmente eles eram localizados ali pelo centro. A gente vai ter na década de 20 também alguns cinemas que vão ser construídos e mantidos pelas fábricas de tecido. A gente sabe também que na década de 20 tem um operariado que se constitui, né, e que vem para Aracaju. A gente tem um bairro industrial, que é formado basicamente por trabalhadores, e tanto a fábrica Confiança como a Sergipe Industrial vão criar e manter esses cinemas. Né? E é curioso a gente pensar nesses movimentos que o cinema faz, sabe, gente? Porque inicialmente o cinema ele foi pensado justamente para isso, para as massas. Ele foi pensado meio que para uniformizar os públicos. Só que a gente passa a ter algumas diferenciações a partir da construção de determinados espaços. É na década de 10 também que vão surgir os chamados palácios cinematográficos. Tanto grandes cidades como Nova York, Berlim. Oi, tô aqui. Parou aqui. Ah, tá. Serão construídos esses prédios que são chamados de palácios cinematográficos e têm uma capacidade muito maior de receber, mas também que tem essas diferenciações de espaços. Não é o nosso caso de Aracaju. A gente ainda vai ter, mesmo na década de 30, quando surgem alguns cinemas na década de 30 e na década de 40, ainda serão chamados de cine-teatros. Inclusive o Cine Vitória, que é inaugurado em 1943, ele ainda é chamado de Cine Teatro Vitória. Por quê? Porque ele foi construído para ter um palco
para as apresentações teatrais, e também funcionava com a tela para exibição cinematográfica, né? Acredito que a maioria das pessoas conhecem justamente esses cinemas, mais da década de 30, da década de 40, que são mais comentados pelos memorialistas, e que, por coincidência, também são os cinemas que eu estudo. São o Rio Branco, o Rex, o Guarani, o São Francisco, o próprio Vitória, que funcionam em Aracaju. Não havia cinemas apenas em Aracaju, mas eu me dediquei a estudar esses cinemas e preocupada um pouco com a cultura de uma forma geral. Um pouco daquela preocupação do Peter Brook, de não deixar a cultura tão homogênea, de uma forma que a gente não perceba os conflitos, as diferenças, e nem tão fragmentada que também a gente não consiga fazer uma síntese. Tá? Então, esses movimentos dentro da cultura, envolvendo o cinema, eles são muito importantes para a gente entender a sociedade aracajuana desse período, desse início de século, né? A gente está falando basicamente aqui da primeira metade do século XIX, do século XX, perdão. E justamente esse é o período em que a gente tem o que a gente considera como o modelo clássico do cinema. Né? O que é o cinema? O cinema são histórias contadas a partir de imagem, movimento e som, são os filmes. E essas narrativas, esses filmes, eles são exibidos numa sala escura, uma sala de projeção escura, que recebe o público. O cinema é uma atividade que ela é comum, ela é coletiva. O cinema, ele se concebe na exibição de filmes para um público que assiste de forma coletiva. Né? Isso vai mudar com o surgimento, por exemplo, do videocassete, na década de 70, vai mudar com os canais pagos que a gente vai ter aqui no Brasil, principalmente a partir dos anos 90, eu acho, 80, 90, e vai mudar ainda mais com as plataformas de streaming. Hoje, exatamente, ninguém está indo ao cinema, né? E não está indo porque não pode. Mas a gente tem uma diminuição considerável ao longo dos anos das pessoas que frequentam o cinema. Ao mesmo tempo, a gente tem um aumento significativo da quantidade de pessoas que assistem filmes. Né? E se a gente fizer aqui uma brincadeira rapidinha com quem está assistindo, já, se eu perguntar como é que as pessoas estão assistindo aos filmes agora, ninguém vai poder dizer que está indo ao cinema. É verdade. Muito provavelmente as pessoas vão dizer que estão assistindo justamente a partir dessas ferramentas, desses recursos digitais, YouTube, né, sem querer fazer propaganda, mas já falando Netflix, Amazon, Google Play, e por aí vai, né? Telecine. São essas as oportunidades que as pessoas têm, e elas estão vendo em casa. Né? E ver em casa tem as benesses e tem também a parte ruim, né? E eu achei muito curioso porque outro dia eu estava vendo uma reportagem da Infonet que o Cine Vitória, que funciona em Aracaju hoje, né? Não é o mesmo dos anos 40, né? Mas o Cine Vitória, que funciona ali no centro, ele está com uma proposta de fazer o drive-in em Aracaju, né? De trazer o cinema para uma grande tela em que as pessoas vão poder assistir de carro. Né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas a gente tem mesmo essa necessidade de se juntar, de aglomerar, de assistir de forma coletiva. O cinema é isso, né? A reunião de pessoas que querem assistir a um filme e isso acontece de forma coletiva. Tá? Então, esse período que eu estou falando aqui, dos anos final do século XIX até os anos 50, mais ou menos, ele funciona não só em Aracaju, mas no mundo inteiro, com essa forma clássica de cinema. As pessoas tinham acesso aos filmes indo aos cinemas. Né? A menos que você fosse muito rico, a menos que você pudesse comprar projetores, comprar fitas, e isso era muito caro. Né? Mesmo as pessoas com mais posses, elas iam ao cinema. Né? E
E a gente vê esses movimentos, né, de mudança na história do cinema, na história mundial. Por exemplo, durante os anos, principalmente durante os anos da Era Vargas, a gente tem um comportamento muito peculiar dos frequentadores dos cinemas em Aracaju. Os jornais de Aracaju, eles começam a falar sobre várias situações que estão acontecendo em que meio que subverte uma ordem. Tá? Deixa eu explicar um pouco. Esses cine-teatros, eles tinham lugares diferentes. Então, as pessoas que tinham mais condições, elas pagavam pelos ingressos que estavam ali no térreo, estavam mais próximo da tela. Não é um cinema com ar-condicionado, gente. Os ar-condicionados só vão chegar nos cinemas aracajuanos na década de 50. Então, são cinemas que funcionam com ventiladores, tá? E mesmo o equipamento de som, a proximidade da tela, tudo isso favorecia a um prazer maior, um deleite, um conforto, né? O próprio assento era melhor no térreo. E aí você tinha os pavimentos superiores, que eram as chamadas galerias, também chamadas de gerais, ou poleiros, que as pessoas subiam, e à medida que ia subindo, o conforto ia diminuindo. Né? Quanto mais alto, menor o conforto. Por exemplo, no Cine Vitória, os bancos das gerais eram de madeira, né? E eram contínuos. Sabe aquele bancão de madeira? Então, as pessoas sentavam um do lado da outra. E nesse momento, a gente tem essa subversão da ordem. Por quê? Porque quem pode mais, quem tem mais dinheiro, paga para sentar embaixo. Quem tem menos dinheiro, paga para sentar em cima. Só que durante as exibições cinematográficas, era comum, não é um fato isolado, era comum que o pessoal que estava nas gerais começava a provocar e a fazer, né, várias brincadeiras, como, por exemplo, jogar bagaço de laranja, ia para o cinema com laranja, chupava laranja, jogava em quem estava embaixo, ou ficava gritando. E aí, né, a depender de quem estava na plateia também, era confusão, porque, por exemplo, uma sessão em 1940, no Cine Rec, estava o chefe de polícia assistindo. E aí o pessoal das gerais começou, era um filme, Os Tambores do Congo. E quando começou no filme o barulho dos tambores, o pessoal das gerais começou a fazer barulho também. E o chefe de polícia mandou prender todo mundo, desceu todo mundo da muleta, 400 pessoas, né? E é outro detalhe interessante para a gente falar aqui, para a gente ressaltar, que é a quantidade de pessoas que estavam nesses espaços. Hoje a gente tem salas, o quê? Talvez de 100, 120 lugares. Eu estou falando de espaços em que ficavam ao mesmo tempo 1.200 pessoas, né, para assistir. Então, imagine a confusão, imagine o barulho. Só nessa situação aí dos tambores do Congo foram 400 pessoas que desceram, né, que estavam fazendo baderna. E a gente tem, na verdade, um pouco essa subversão da ordem. Em que sentido? Quem tinha uma posição social privilegiada queria ter a tranquilidade, queria, de uma certa forma, estabelecer a ordem, né? Dizer de onde partia o poder. E o poder, nessa hora do apagar das luzes, estava no poleiro, né? Aí as pessoas começavam a falar o que ia acontecer no filme, né? Tinha gente que se dava esse trabalho de assistir ao filme mais de uma vez, e aí contava, olha, eles vão ficar juntos no final, ela vai cair, eles se casam. Um outro detalhe também importante falar é com relação ao preço dos bilhetes, porque essa frequência aos cinemas, ela é possível, né? E para vocês terem uma ideia, o bilhete de cinema ele podia ser mais barato do que 1 quilo de açúcar. Não é a realidade que a gente tem hoje, né?
Hoje o preço do cinema é Não, extremamente caro, é absurdo. é o É assim, supermercado todo. uma baita de uma atividade cultural, né? E você paga muito caro por isso. Mesmo se você for um estudante, para você pagar meia entrada, ainda assim é muito caro. E eu estou falando de um momento em que famílias inteiras iam ao cinema, né? Podiam ir ao cinema, porque poderia ser uma matinê gratuita por algum motivo. O próprio Cine Vitória, ele era do círculo operário, então geralmente aos domingos a gente tinha esses momentos gratuitos para o trabalhador, lembrando que esse trabalhador ele precisava mostrar sua carteira de trabalho, né? Os anos 40 são também, estou falando da Era Vargas, eu estou falando do Estado Novo, eu estou falando de um momento em que era bom trabalhar, havia benefícios, mas você precisava estar ligado a um sindicato, né? E o governo Sim. federal, obviamente, controlava esses sindicatos. Então, você poderia ter uma sessão gratuita no cinema, mas, ao mesmo tempo, você precisava, né? Não era só ser trabalhador, você precisava ter realmente a carteira assinada. E é sintomático que, justamente nesse momento, desses anos do Estado Novo, em que se cobra tanta disciplina, em que se tenta controlar as pessoas, os comportamentos, disciplinar, a gente tem essas subversões da ordem dentro do cinema, essas manifestações de vontade, né, dentro do cinema. Havia também algumas imposições, como, por exemplo, era preciso tocar o hino nacional, né, e tinha os complementos nacionais. Vargas vai usar muito assim, na medida do possível, né, no limite do realizável. Ele vai fazer vários vídeos, né, o Bip vai gravar, inclusive, os jornais desse momento, os cinejornais. Mas a gente vai ter, a verdade é que uma quantidade muito maior de filmes estrangeiros em Sergipe. Nesse período todo que eu estou falando. Desde o começo a gente tem fitas que vêm principalmente da Europa, né, considerando a história do cinema e o surgimento das primeiras produtoras cinematográficas, principalmente fitas da Nordisk, da Pathé, da Gaumont, e depois, na década de 10, quando o cinema norte-americano já está mais bem estruturado, a gente tem a prevalência dessas fitas que são das grandes produtoras, né? A Warner, a Paramount, Universal, e por aí vai, MGM, nessa, que a gente chama das grandes 8 empresas. E teremos outras, principalmente nos anos que antecedem a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma quantidade considerável até, não tão volumosa quanto a norte-americana, mas que dá para chamar a atenção de fitas alemãs, aqui em Aracaju. Né? Fitas da UFA, produzidas pela UFA, e que são exibidas nos cinemas brasileiros e, inclusive, em Aracaju. Estou falando, inclusive, em Aracaju porque a gente tem uma situação de distribuição de fitas, né, que privilegia, obviamente, que as grandes cidades, que as capitais. Então, por exemplo, o filme ia estrear no Brasil, ele estreava primeiro em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Quando acontecia, por exemplo, de uma fita estrear em Recife, era um problema, porque os críticos e os donos de cinema e a elite paulista carioca achavam um absurdo, né? As fitas primeiro tinham que chegar lá para depois serem distribuídas. E a gente sabe que Sergipe, Aracaju não é um centro, né? Acaba ficando um pouco nessa periferia de distribuição de fitas. E a UFA, ela trouxe várias fitas para serem exibidas aqui pelos cinemas aracajuanos. Né? Chama atenção também a pequena quantidade de filmes brasileiros. Mas isso não é porque os aracajuanos não gostassem dos filmes nacionais. Né? É justamente porque havia uma dificuldade grande nessa distribuição
primeiro na quantidade de fitas, né? Porque a gente não é o suporte que a gente tem hoje, suporte digital. É um suporte material, eram rolos de fita, aquele material fotográfico mesmo, e aí você tinha que produzir uma quantidade de cópias necessárias para serem distribuídas, para serem mandadas para várias cidades. E a produção nacional, ela não tinha condição, né, de fazer toda essa distribuição de forma realmente a promover o cinema nacional em todo o território. Mas quando havia uma exibição de filme nacional, nossa, era uma coisa assim, os jornais falavam muito. E geralmente esses artistas do cinema, eles vieram do rádio. E aí já tinha também uma memória prévia, na verdade, né? Tanto dos nomes como das músicas. Esse é o momento também dos filmes nacionais, principalmente as chanchadas, que traziam as marchinhas de carnaval, que traziam nomes como Oscarito, traziam Carmen Miranda, que já era, antes de ir para os Estados Unidos, já era conhecida no Brasil. E, ao mesmo tempo, os cinemas eles iam mesclando essas atividades cinematográficas com algumas outras atividades, porque vamos lembrar que é um cine-teatro. E aqui eu estou falando dos anos 40. Então, por exemplo, no Cine Rex, o cantor Silvio Caldas veio para o Cine Rex. A gente teve apresentações de músicos que eram sergipanos e que foram também para a Rádio Nacional, como João Melo, Carnera. Tinha apresentações eu lembro de uma garotinha que ela tinha, isso aconteceu em 1940, uma garotinha que tinha 9 anos e ela era famosa pela transmissão de pensamento, né? Era uma sessão paranormal e isso era uma atração no cine-teatro. Isso aconteceu no Rio Branco, que era um dos principais cinemas à época, né? Era um dos mais luxuosos, se não mais. E eles ficavam, quando possível, congregando essas diferentes atividades. Muito embora há uma prevalência nesses espaços das exibições cinematográficas. São os filmes que sustentam a programação do dia desses espaços que são chamados de cine-teatro, mas que, assim, raramente aparecem peças teatrais para serem exibidas em Aracaju, porque aí depende de uma companhia teatral, estar viajando pelo Brasil e fazer, né, esse circuito de vir para cá, enquanto que as fitas eram muito mais viáveis, digamos assim, né, para manter a programação. E essa programação ela foi sendo cada vez mais anunciada nos nossos jornais, muito embora a gente tenha uma certa pobreza de imagens. E isso, né, gera aquela expectativa de encontrar os cartazes, porque em jornais com um pouco mais de fôlego, com um pouco mais de dinheiro mesmo, né, com um pouco mais de orçamento. Você tem, por exemplo, os jornais de Recife, eles tinham várias imagens, cartazes, jornais cariocas, jornais paulistas, eles tinham muitas imagens acompanhando essa divulgação. E aqui em Sergipe a gente não tem né, tantas fontes assim icônicas, muito embora esses relatos sobre os cinemas, eles são muito ricos para a gente ter noção de como é que aquela população se comportava, o que ela pensava, como é que ela compreendia o mundo, como é que ela se integrava. O cinema era um espaço, era não, né? É um espaço de sociabilidade, é um lugar para onde as pessoas vão para encontrar colegas, para namorar, para paquerar, enfim, para sair de casa, né? Era uma atividade social que estava integrada ao cotidiano das pessoas, porque era relativamente acessível, né? E em alguns momentos era, inclusive, franqueada essa entrada. Então, o cinema ele vem nessa trajetória histórica como esse símbolo de modernidade e sempre trazendo essas inovações, sempre trazendo essas mudanças, seja numa técnica diferente, né, como, por exemplo, no começo, as exibições, elas basicamente elas
produzia uma espécie de choque nas pessoas, era como se fosse uma coisa meio mágica, né? Olha, imagem em movimento, as pessoas não conheciam. Depois a gente tem um amadurecimento do cinema com a linguagem cinematográfica, começa a se contar histórias. A gente tem também o próprio som sincronizado, a invenção do som no cinema. O cinema nunca foi silencioso, nunca foi mudo, né? Sempre teve muito barulho nos cinemas, mas o som sincronizado, as cores. E aí a gente tem também essas mudanças que estão acontecendo no mundo, que estão sendo percebidas em outros lugares e traduzidas para os aracajuanos a partir dos filmes, né? Tudo que estava acontecendo no mundo era motivo para a produção cinematográfica. E, particularmente, o período que eu estudo, que é da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma leitura sobre a Segunda Guerra Mundial que vai chegar aos aracajuanos, aos sergipanos, a partir dos filmes. E são filmes estadunidenses, não são filmes nacionais. A gente não vai ter uma produção significativa brasileira explicando para as pessoas o que é a guerra, quem está na guerra, quem são os nossos inimigos, quem são os nazistas, por que a gente precisa se engajar na guerra, por que a gente precisa matar alemão. Quem vai fazer isso são os filmes de ficção norte-americanos. São esses filmes que vão acabar traduzindo para as pessoas o que é que está acontecendo no mundo. Então, o cinema, ele é esse misto, né? Ele vai trazer essas várias novidades a partir tanto da técnica, quanto da mensagem, quanto da linguagem. A gente vai ter, nesses anos 40, 50, a febre pelos astros de Hollywood. Na verdade, isso se constitui já nos anos 20. A gente vai ter as pessoas querendo copiar os artistas, né? Copiar o cabelo, a roupa, o jeito de falar, comprar os produtos. O cinema, ele tem que ser pensado sempre nessa dualidade, né? É uma arte e é uma indústria. Sempre. Não existe desinteresse, né? Não tem um filme... O Vingadores não é um filme pensado para o deleite, simplesmente para o deleite artístico. Talvez nem seja. Mas há uma preocupação mercadológica muito grande que envolve essa atividade. Então, às vezes até um filme que é mais consagrado pela crítica não é nem tão bem, não vai nem tão bem de bilheteria, mas o cinema vive essa dualidade, né? É uma forma artística e é também uma forma importante de indústria, não só nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos, que mantém até hoje, né, essa influência tão grande no Brasil. Claro que agora a gente tem uma oferta bem maior de filmes, de séries, de produções culturais que são de outros países, mas há uma predominância, sim, inegável ainda, dos títulos norte-americanos, inclusive nas plataformas de streaming. As pessoas, elas têm como referência Hollywood. Hollywood é uma referência de um filme bom, de um filme bem feito. Ela é referência hoje para as pessoas, né, para essa sociedade que a gente vive no século XXI. Por exemplo, outro dia eu estava numa loja e tinha duas mães conversando, na verdade uma mãe e a vendedora, e a vendedora estava tentando vender para a mãe lá um enxoval assim, de lençol de princesa, né? E a mãe super consternada, dizendo que queria muito, mas infelizmente a filha dela só queria saber da Mulher Maravilha, né? A menina, que devia ter lá uns 5 anos, ela tinha outro tipo de referência feminina, que não era mais a princesinha, né? Que era uma guerreira, que era uma mulher que vencia, que liderava e que tinha autonomia, né? E as duas lá conversando,
eu queria dar os parabéns para a mãe, mas achei que ela não ia gostar, então fiquei na minha, né, que ninguém me chamou para conversa. Que não deixava de ser princesa, né? A Mulher Maravilha, né? Pois é. Mas assim, a gente percebe a influência do cinema ainda hoje, né, em filmes como o Mulher Maravilha, a Capitã Marvel, o próprio Pantera Negra, né, a importância da representatividade que a gente vê. E o cinema tem esses movimentos, que a gente fala, o cinema, os filmes, eles só querem influenciar as pessoas, eles só querem colocar a visão deles. Não é bem assim, certo? A história mostra que não é bem assim, vários pensadores mostram que não é assim, o Sigrid Krakauer, o próprio Benjamin mostra como a indústria ela está atenta a esses movimentos. Ela não pode simplesmente fazer filmes. Ela tem que fazer filmes que sejam vendáveis, que as pessoas paguem para assistir. E os temas trabalhados, abordados nos filmes, têm que interessar as plateias, né? E esse é um movimento que a gente percebe ainda hoje e que já era perceptível em outros momentos. Então, durante os anos da guerra, por exemplo, vai haver um aumento considerável de número, né, de filmes que tratam sobre a guerra, que tratam sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, que apresentam os campos de batalha, que apresentam o mundo para os sergipanos, para os aracajuanos, que apresentam o que está acontecendo em outros países. Né? Lógico que sempre nessas histórias os heróis são os soldados norte-americanos, né? Venhamos e convenhamos, são eles que estão fazendo os filmes, então ele vai contar lá a história que eles querem. Mas essa visão, é importante ressaltar, né? Ela tem aí um contraponto. Por quê? Porque o governo Vargas, ele, de uma certa forma, permitiu algo que já acontecia, essa influência norte-americana, essa presença marcante dos filmes norte-americanos no Brasil já existia, e durante os anos Vargas a gente sabe que existe uma aproximação que é também política, existe um interesse muito grande, né, do Brasil se aproximar dos Estados Unidos, e isso permite que também haja uma quantidade muito maior de filmes, filmes que antes eram censurados deixam de ser censurados. Quando o Brasil se posiciona ao lado dos aliados, os filmes sobre que vêm de países como a Itália, como a Alemanha, eles são censurados no Brasil, eles não podem vir. Ao mesmo tempo, a gente tem uma Europa que está arrasada, que não está produzindo filmes. Então, a gente tem esses filmes norte-americanos. Tudo favorece para os filmes norte-americanos realmente mostrarem o mundo aos aracajuanos, explicarem, sob o ponto de vista deles, como é que funcionam as coisas. Né? Agora, cada um ia elaborar, ia receber essas mensagens da forma que conseguisse, que pudesse, de acordo com as suas condições. E essa é uma das características mais marcantes, mais importantes, mais bonita, né? Eu posso dizer assim, do cinema. E dessa relação das pessoas com os filmes. E por mais que o diretor, que a equipe tenha um interesse em emitir um sentido, esse sentido, essa significação, ela é sempre construída a partir da relação. Cada um vai ver o filme, e vai entender o filme, e vai falar sobre o filme a partir da sua perspectiva, a partir de um ponto de vista muito particular. Né? E foi um pouco isso que eu trabalhei também, né? Que eu tento trabalhar. Esses espaços, os cinemas, como uma forma de conhecer as pessoas, como uma forma de conhecer essa visão de mundo que os sergipanos, que os aracajuanos tinham aí no início do século XX. Né? Aí eu não sei, assim, se tem mais algumas características, talvez as pessoas queiram fazer algumas perguntas, mas eu poderia falar um pouco também, assim, né, de como funcionava a coisa da fila, que tinha obrigatoriedade de ter fila. Acho que tem uma foto que é muito conhecida, que está no livro do Murilo Melins, que são as pessoas em fila na frente do Rio Branco, do Cine Rio Branco. Uma foto bastante conhecida, que era uma confusão, né? Na verdade, eu brinco que o espetáculo começava já antes de entrar no cinema.
Já funcionava ali, a confusão já estava armada ali, porque um não queria passar na frente do outro, aquele famoso, né, amiga, amigo, guarda o meu lugar aí, que daqui a pouco eu chego. E tem muitas situações assim, por exemplo, os cinemas também eram um lugar para onde as pessoas iam para serem vistas, para encontrarem, Sim. né? E aí todo mundo se vestia de uma forma mais caprichada, e volta e meia tinha uns achados e perdidos, né? E são muito curiosos alguns achados e perdidos. Então, por exemplo, tem carteira de reservista, tem anéis, tem alguns objetos assim mais valiosos, né? Metais preciosos. E as pessoas às vezes falavam sobre o que elas tinham perdido, ou o cinema falava sobre o que tinha encontrado. E uma vez o cinema encontrou uma perereca, uma chapa dentária. Né? E aí eu fiquei pensando, como é que a pessoa deve ter se encantado tanto com o filme tocou tanto essa pessoa, que ela desligou mesmo do mundo e esqueceu até os dentes lá no cinema. É só para brincar um pouco assim com essa dimensão mesmo, né, da fantasia, do sonho, da imaginação, né, e da viagem que a gente faz quando a gente está no filme, quando a gente está assistindo ao filme. Né? E, assim, tem várias colocações, por exemplo, do Zósimo Lima, que eu acredito que muitas pessoas também já têm ouvido falar, né, que era um jornalista sergipano, e ele falava, olha, os filmes eles ficam em cartaz a semana inteira, aquele mesmo filme, batido, tarará, mas é o que a gente tem, né? E é muito bom que tenha. É a novidade que existe em termos de programação, em termos de possibilidade de sair de casa, de ver algo diferente, eram justamente os cinemas que iam oferecendo. Né? E eu só queria falar, antes da gente abrir aí para as perguntas, não sei se o pessoal vai querer perguntar, mas para relatar um caso que eu achei muito curioso, que foi o Anísio Dantas, que era o proprietário do Cine Rex, ele recebeu uma reclamação da MGM em 1945. Essas grandes produtoras, elas tinham escritórios em Salvador. Né? Elas colocavam escritórios em cidades estratégicas do Brasil. Por exemplo, Recife tinha, Salvador tinha, claro que São Paulo, Rio de Janeiro tinham. E as fitas vinham para Sergipe e tinham que retornar para Salvador e de lá era enviado. Né? E a MGM, o escritório da MGM, reclamou para o Anísio Dantas que estava faltando alguns metros de um filme. Né? E ficou aquela confusão, ninguém sabia onde era que tinha ido parar aquele filme. E, por fim, foi prestada queixa na delegacia e tudo mais. E eles descobriram que era, na verdade, né, o autor do furto tinha sido um menor, que ajudava no cinema. E esse garoto, ele tinha pego não apenas o trecho desse filme, mas de vários outros filmes. Quando chegaram na casa do garoto, ele tinha vários filmes, várias latas com rolos de filmes. E, além dos filmes, ele ainda furtou um projetor. Então, ele tinha um cinema particular, né, em 1945, que era esse luxo absurdo, que eu estou falando que muito difícil de alguém ter. E esse menor teve. Né? É claro que eu acabei fazendo um paralelo um pouco com a situação ali do Totó, do Cinema Paradiso. Acredito que muitas pessoas também já tenham assistido esse filme. E que era uma coisa realmente assim, que a gente vê que acontecia na prática, né? Os menores, eles trabalhavam. Isso era normal. Ninguém questionou, em 1945, o fato de um garoto passar aquela quantidade de horas dentro de uma cabine de projeção, né, que oferecia todos os riscos, que muito provavelmente cansava esse garoto, que tirava horas de estudo. Mas ele foi acusado, né? Ele recebeu, né, as cobranças e as imposições da lei por ter furtado. É claro que eu não estou lá, eu não sei de toda a situação, mas, ao meu ver, ele foi penalizado por ser apaixonado pelo cinema. Né? Não estou defendendo aqui o crime, tá certo? Mas esse garoto, ele muito provavelmente não ganhava nada.
com esses filmes que ele levou para casa, né? Mas o cinema despertou essa vontade nele de ter, porque o O cinema garoto que roubava filmes. é, o cinema é essa mercadoria que é muito volátil também. Você não tem o filme, né? Você pode dizer, eu comprei o DVD. Sim, mas o seu contato com o filme, ele acontece na hora em que você está assistindo. Você tem o filme ali, no momento da projeção. Depois, às vezes você até esquece, eu estou falando agora, né? Da nossa situação. Você tem um DVD, eu nem lembro se eu tenho esse filme. Justamente porque essa relação, essa conexão, ela se dá no momento em que você está assistindo. Né? É essa a chave da relação da pessoa com o cinema. Né? E aí eu fico pensando nesse garoto porque era muita confusão que acontecia nos cinemas, era muito barulho. Às vezes a gente até vai no cinema hoje, né? Quando hoje, assim, no século XXI, e fica pensando, quanto barulho, as pessoas não sabem se comportar e quer ver o filme sozinho. Mas o filme em casa não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo sabor do filme no cinema. É outra coisa, né? É outra sensação, é outra experiência. Por isso que a gente fala em experiência cinema. E não apenas... É claro que a finalidade é assistir o filme, mas aí no cinema você tem, inclusive, essa possibilidade maior de se desligar do mundo real para viajar no filme, né? Quando desligam as luzes, quando fecham as portas, quando começa aquele... de vez em quando você dá uma olhadinha no celular. Mas é muito mais provável você se distrair em casa do que se distrair no cinema. Eu estou falando disso hoje. E aí eu fiquei pensando naquele garoto, ele devia se sentir assim, um rei em Aracaju, em 1945, porque ele tinha um cinema particular e ele podia assistir aos filmes na hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, sem que ninguém atrapalhasse. Né? Mas esse garoto, ele participava ali daquela lógica que vigorava naquela sociedade em 1945, né? Em que era normal trabalhar, o menor trabalhar, e que ele tinha que sofrer todas as consequências, né, por ter roubado, ter furtado, né, um bem de um proprietário do cinema. Tá? Não sei se eu já falei demais, já que você quer falar alguma coisa. É porque eu acho que o Instagram só é 1 hora, né, de live. Aí pode fazer outra a posteriori, né? Mas assim, Andresa, já vou abrir aqui tem uma pergunta que alguém mandou aqui pelo itemzinho, mas eu já vou abrir os comentários, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque tem coisas que eu não sei mexer, que vergonha. Ai, meu Deus. Tá todo mundo aprendendo. Aí a primeira pergunta, não sei se você está conseguindo ver. Tô vendo. Boa noite a todos. Professora Andresa, podemos considerar esse momento da Segunda Guerra Mundial como... o que, gente, aqui? Como uma corrida cinematográfica para ter... Gente, eu não consigo ler todo aqui. Não consegui ler. Deixa eu ver se eu consigo reativar aqui os comentários. Ativar. Pronto, já reativei aqui. Vamos ver se quem mandou a pergunta pode fazer aqui, a gente vê melhor. Tá? Mas assim, de antemão, Andresa, foi ótimo essa conversa, porque como eu trabalhei também com Aracaju no início do século XX, então eu tinha que falar sobre as sociabilidades em Aracaju e falei um pouco, não muito devassadamente, sobre o cinema. E uma das coisas que me chamou a atenção, né, foi justamente o fato de que quando o cinema chegou em Aracaju, não havia... não sei se você chegou a ler sobre isso. Não havia um entusiasmo das pessoas. As pessoas preferiam ir ao teatro do que ao cinema. Né? O cinema só foi ganhar, de fato, um impulso maior, como é que diz? Uma visitação maior a partir já da década de 20, né? com Graco Cardoso, com todo aquele discurso de modernidade e tal. O Kleber, eu não sei se ele está assistindo, ele trabalha justamente com esses entretenimentos em Aracaju, nesse período, e é interessante pensar como o discurso
do cinema, ao Kleber aí, como o discurso do cinema e a modernidade estavam vinculados, né, em uma cidade que estava aí granjeando espaços que até então o Rio de Janeiro já tinha começado no início do século, né? São Paulo, no mesmo período que anos antes que Aracaju, Salvador, enfim. Então, assim, há um entrecruzamento dessa questão desses discursos de modernidade e o cinema em Aracaju nesse período, né? Então, aqui as perguntas estão surgindo. Vou tentar ler aqui, tá? Deixa eu só comentar rapidinho, Jefferson. Uhum. Você falou sobre a falta de entusiasmo das pessoas com relação à atividade cinematográfica. De fato, inclusive, tem um relato de que essa primeira exibição, em 1899, ela foi motivo de chacota na cidade. Né? A projeção dos filmes, quer dizer, de um filme que apareceu, que eram só 18 metros, foi chamado de Presépio de Sombras. Sim. Eu fiz um artigo falando sobre esse início das exibições cinematográficas e eu coloquei esse título, né, que eu achei muito curioso. Presépio de Sombras. Eram imagens animadas que não falavam nada, que não contavam nada, e parecia, né, algo muito menor do que o cinema, desculpem, do que o teatro. Né? Vejam. Então, o cinema ele vai surgir e ele vai se aperfeiçoando. Junto com essa com as mudanças, aperfeiçoando a técnica, aperfeiçoando a linguagem, existe também uma indústria se consolidando na forma de produzir, de distribuir e de exibir os filmes. Eu comentei com você que já nos anos 20, 30, 40, as pessoas tinham as suas preferências com relação aos astros e atrizes. Né? Isso não é do nada, isso não aparece do nada, isso faz parte do Star System, que é um sistema criado pelos grandes estúdios norte-americanos nos anos 10 e que vão dar conta de promover esses astros e estrelas. Havia toda uma preocupação com a vida pessoal, em divulgar a vida pessoal, em divulgar também as realizações profissionais que obedeciam um determinado perfil. Então, por exemplo, citei o exemplo aqui da Teda Bara. A gente tem uma atriz que é bonita, que é sensual e que vai ser sempre referência por ser esse tipo de personagem. Ela vai fazer esse tipo de personagem. Da mesma forma que o Charlie Chaplin. Se vocês notarem, esse artista, ele vai inclusive fazer o mesmo personagem. O Carlitos aparece aí na década de 10 e vai até os anos 40 fazendo esse mesmo personagem. A gente tem outros nomes, a própria Marilyn Monroe, que vai surgir no contexto, né, da Segunda Guerra Mundial, e vai ser esse perfil de personagem que ela vai seguir, mas é também um perfil que se alinha na sua vida pessoal. A gente não tem esses grandes escândalos, a gente não tem redes sociais, os artistas não falam o que eles pensam, não fica falando um bando de bobagem nas redes sociais. Tem alguém que pensa na imagem pública que essas figuras elas precisam projetar para quê? No final das contas, para vender o filme. Para vender aquele perfil, para vender aquela imagem, para que as pessoas vejam o filme, queiram ver o filme, sem nem saber do que é o filme. Só de ouvir o nome do artista, as pessoas já se interessavam. Da mesma forma que vão surgir também os gêneros, né? O drama, o horror, o terror, o filme policial, a comédia. Isso aí vai também garantir, claro, que esse maior prestígio, os longa-metragens, né? O Eric Hobsbawm, ele fala lá na Era dos Extremos que os filmes hollywoodianos, os astros e atrizes hollywoodianos fizeram os príncipes e princesas parecerem mendigos. Né? Quem ostentava luxo, todo mundo queria ser como artista do cinema. Não queria ser príncipe. Quem era o príncipe e princesa? Né? Todo mundo queria ser quem estava ali
no cinema. Andresa, foi o tempo, né? A gente estava conversando Sim, demais, aí o sim. tempo excedeu, mas agora a gente pode novamente. Eu já pedi ao pessoal que mandasse novamente as perguntas, né? Quem mandou, certo? Eu só lembro da pergunta do Kleber, que ele perguntou como é que as pessoas, qual era a reação das pessoas nessa relação de imagem e som. Como é que as pessoas ficavam ao ver, né? Essa sincronização, dessa mistura de imagem com som. Eu lembro dessa, né? Vanderlei fez uma pergunta, eu peço que ele mande novamente. Teve umas 4 perguntas. Estavam surgindo aí as perguntas, mas o tempo acabou excedendo, mas vamos lá novamente. Lembrando que a primeira parte eu já salvei, tá lá já vai para o perfil da Ampul. E também para a nossa, nós já temos uma lá no YouTube, nós já temos também uma conta no YouTube. É conta que se fala, gente? Meu Deus, eu tô ficando velho. Meu sobrinho diz, não é conta, tio, meu Deus, como é o nome? Um perfil no YouTube, né? Da Ampul Sergipe, onde vai também essa live para ficar salva lá para a posteridade. Meu sobrinho tá dando na minha cara, como diz o ditado. Deixa eu ver se Mas já tem tem aqui. que chamar os sobrinhos mesmo. Eu, quando posso, recorro aos meus, viu? Eles sabem mais do que a gente nesse sentido. Sabe, sabe. Olha, teve a pergunta do Kleber, né? E tem uma Eu aqui do não entendi Vanderlei. porque cortou um pouquinho quando você estava falando. O- tá. O Kleber ele perguntou como era a reação das pessoas vendo esse mesclar de imagem e som ao mesmo tempo, né? Como é que as pessoas reagiriam, né? Reagiram, no caso. Aí eu lembrei da primeira exibição dos Irmãos Lumière na França, né? O trem, aquela história toda do trem e tal, que o Shevchenko conta em um de seus livros. E tem uma série na Netflix, não sei se ainda está disponível, que é Bazar de Caridade, que fala sobre o incêndio que houve justamente em um bazar na França por conta de uma exibição cinematográfica, onde o cinematrópofo, acho que esse é o nome, acabou pegando fogo. Morreram várias pessoas da elite francesa, inclusive membros da realeza europeia, enfim, foi uma situação assim, e que culparam, inclusive, o cinema, né, por essa tragédia. Mas, enfim. A sincronização com o som, ela acontece em 1927, a partir de um filme, que é um filme chamado Cantor de Jazz, e que, assim, cá para nós não é essa coisa toda de filme, mas o que chama a atenção é essa possibilidade de captar o som ao mesmo tempo, reproduzir. E aí, a partir daí, vários filmes vão ser feitos dessa forma, tá? Mas foi uma aposta, na verdade, da Warner. Nesse filme, a Warner estava quase falindo. E aí eles investiram tudo nesse filme e foi uma aposta. Havia várias tentativas de reproduzir o som. Desde o começo era muito comum haver como acompanhamento uma banda. E aí você tinha, mesmo naquelas projeções iniciais, uma situação, por exemplo, de perseguição, e aí a banda ia tocando no ritmo, assim, para dar aquela sensação de frenesi. Ou uma cena mais triste, a banda tocava uma música mais triste. Depois você tem a introdução do gramofone, em que os filmes podiam ser acompanhados por discos. E aí eram projetadas as imagens, eram projetados os filmes, e ao mesmo tempo, nessa sala de exibição, era também colocado a música, que não era uma música pensada exatamente para o filme, mas era uma música que acompanhava um pouco o clima que estava se desenvolvendo ali. E aí havia essa expectativa muito grande em torno das pessoas, né? Como é que elas iam receber isso? Por exemplo, a gente tem o Charlie Chaplin, que já era um grande nome da indústria cinematográfica e que foi terminantemente contra a introdução da sincronização do som. Inclusive, teve a invenção lá dos Warner, que passou a ser copiado, todo mundo começou a fazer filmes, e Chaplin se recusou. Todo mundo tem como referência o filme dele, de 1940, que é O Grande Ditador. Né? No final do filme, aí Chaplin faz o discurso contra os fascismos, contra, na verdade, o que estava
acontecendo ali na Europa naquele momento. E, e ele não foi o único, né? A gente lembra muito dele. Mas, apesar de alguns artistas e críticos terem, de uma certa forma, feito uma projeção negativa, as plateias do mundo inteiro enlouqueceram. Elas adoraram essa inovação. Elas passaram a consumir ainda mais, ficou ainda mais compreensível, aprazível, né, essa sincronização. Só que tem um detalhe importante. Eu estou chamando a atenção aqui para o fato de que os filmes exibidos em Aracaju, eles são principalmente, né, majoritariamente, norte-americanos. E a gente ainda não tem a tradução, a gente ainda não tem a dublagem. Tá? São filmes que têm legendas. E aí também uma contradição, veja. A gente tem filmes norte-americanos que são falados, que têm o som sincronizado. As pessoas gostam disso, mas elas têm que ler a legenda para entender. Só que a gente tem no Brasil, e especificamente em Aracaju, uma quantidade absurda de analfabetos. A gente tem pessoas que vão para o cinema para ver filme norte-americano, legendado, não dublado, e que não sabem ler. E ainda assim, elas conseguem entender, conseguem estabelecer uma conexão afetiva com os filmes e conseguem falar sobre os filmes e voltar para ver outros filmes, né? Isso se dá em função da linguagem, da narrativa cinematográfica, chamada narrativa clássica cinematográfica que acontece, né, que se desenvolve lá em Hollywood. Então, a pessoa necessariamente não precisava ler para entender que o personagem estava triste, porque estava tudo dizendo isso. O rosto do personagem, a cor do cenário, a música que estava tocando. Então, essa narrativa que explicava para as pessoas o que estava acontecendo, permitia que elas compreendessem. Agora, assim, de uma forma geral, houve uma euforia com essa sincronização. Sim. Inclusive aqui, né? Agora, aqui tem essa contradição que é curiosa, né? Mas, assim, isso não atrapalhou as pessoas, nem dificultou, nem fez com que as pessoas deixassem de assistir, deixassem de gostar. A gente tem, por exemplo, no Brasil, nesse momento, algumas publicações nacionais, que são duas revistas, Cinearte e a Cena Muda. E para essas revistas, os fãs mandavam cartas, e tem cartas de fãs dos filmes, fãs aqui de Aracaju. As pessoas mandando cartas lá para a Cinearte, falando sobre os filmes que elas assistiram aqui em Aracaju. E essas notas, esses relatos são publicados, né? Do mesmo jeito que esses astros e atrizes e filmes causam sensação em outros lugares, causam também em Sergipe, né? Então, assim, essa sincronização, ela meio que salvou. Alguns autores chegam a dizer que salvou a indústria cinematográfica, porque se a gente pensar, 1927 está na iminência da grande crise econômica de 1929, né? E o cinema, vamos combinar, não é uma atividade essencial. Ninguém precisa, para sobreviver, ir ao cinema. Você precisa comer, você precisa dormir no lugar, você precisa se aquecer. Mas essa sincronização com o som, ela fez com que o cinema tivesse uma frequência ainda maior durante os anos da crise. E aí também você pensa, mas não é só isso, né? Tem também a própria projeção dessa fantasia, de você viver, de você mergulhar, de você... Eu gosto muito dessa metáfora, né? Como a sala de cinema, como aquele lugar que você vai para desligar. Você vai para desligar do mundo real. E em momentos de crise, momentos de dificuldade, a gente percebe que as pessoas, elas acabam se ligando mais, acabam procurando mais essas atividades. Isso aconteceu durante os anos que seguiram a crise de 1929. Isso aconteceu marcadamente durante os anos da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que
Sergipe e Aracaju, principalmente, né, teve um impacto muito grande, teve um contato direto com a guerra, em função dos torpedeamentos que aconteceram justamente em agosto de 1942, e a guerra se tornou real. As pessoas tiveram medo, as pessoas, né, que nem pensavam, isso está acontecendo lá na Europa, isso aí é coisa de alemão, é coisa de italiano. Não, teve afundamento de embarcações, as pessoas, os sobreviventes e os mortos apareceram aqui nas praias. E os aracajuanos puderam ver a guerra de perto. Né? Então, o cinema oferecia tanto uma explicação sobre a guerra, como também, em determinadas situações, na maioria delas, permitia que as pessoas fugissem. Né? A gente chama de escapismo. Que elas fugissem dessa realidade, desses problemas, não só dos problemas da guerra, mas qualquer pessoa, independente de cor, de raça, de religião, de condição financeira, né, de sexo, ela se transportava, ela podia se transportar para a história que estava sendo contada ali. Né? E realmente esquecer tudo que estava acontecendo da porta do cinema para fora. Né? E então, assim, o cinema, ele é muita coisa, né? Se a gente falar do cinema, o cinema é muita coisa, possibilita muita coisa. E o cinema, como você falou também, Jefferson, ele tem essa dimensão realmente de ser um representante da modernidade. Né? Vários autores falam isso, o próprio Benjamin fala sobre isso. Tem um autor chamado Ben Singer, que ele fala dessa dimensão neurológica da modernidade. E como é que o cinema acaba despertando nas pessoas esses momentos de choque. Né? É sempre uma novidade, é sempre algo que surpreende, seja num corte, seja numa cor, seja num tipo de tomada, seja num tema retratado. Né? O nazista, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, vai ser uma novidade. Tá? Porque é um tema que aparece. Então, o cinema ele tem essa dimensão, a relação com a modernidade também, porque é algo que estimula e treina os sentidos das pessoas. Né? A gente vai para o cinema também, às vezes, para buscar alguns estímulos. Estou falando agora do século XXI. Eu vou assistir um filme em 3D. Eu vou assistir um filme em não sei quantos D, que a cadeira balança, que joga água na cara e que você pensa que vai cair, que dá tontura e não sei o quê. Então, o cinema, desde o começo, como você mesmo comentou aí, o primeiro filme, né? O primeiro momento que a gente pode considerar como cinema, que é a exibição da chegada do trem na estação, que é o filme dos irmãos Lumière. Não é o primeiro filme deles, mas é o primeiro que se torna mais famoso e que causa esse choque na plateia que estava assistindo. Porque a forma como foi filmado deu a entender que o filme, né, era a realidade, que tinha um trem passando ali naquela tela e que aquele trem ia se projetar para cima da plateia. E os próprios filmes dos Lumière têm sido revisitados e pensados, analisados, porque alguns autores colocam assim, não, os Lumière eles filmavam de qualquer jeito, eles filmavam só o cotidiano, cenas do cotidiano, mas a gente percebe que, na verdade, tem toda uma preocupação com perspectiva, com a disposição da mise-en-scène, o que está aparecendo ali na cena. E esses elementos, eles são trazidos de outras formas artísticas. A gente fala que o cinema é a sétima arte. Então, o cinema pega vários elementos da pintura, muito da poesia, né? Ou se a gente quiser falar da literatura. Os Lumière tinham vários amigos que eram fotógrafos, que sabiam, que entendiam sobre enquadramento. Ainda hoje, existem pessoas que não sabem gravar um vídeo, que não sabem tirar uma foto, que não sabem enquadrar. E se a gente olhar com calma os filmes dos Lumière,
eles não são filmes feitos de qualquer jeito. Eles têm uma série de preocupações com a forma de captação da imagem para contar algumas situações, não necessariamente histórias. Mas ele já tem uma intenção comunicativa, sim. Não é só mostrar a imagem em movimento. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Vanderlei. Se você encontrou exibições de filme do realismo soviético, tipo Sergei Eisenstein, no cinema sergipanos? Não. Soviético, não. Eu encontrei italiano, encontrei alemão, encontrei norueguês, argentino, cinema argentino, mas o soviético, não. Apesar de que a gente sabe, assim, né, que durante os anos... pode continuar. Está lhe perguntando, ela queria saber, na verdade, ela queria que você comentasse sobre a localização desses cinemas aqui em Aracaju, onde que eles ficavam, né? Eu vou falar um pouco sobre esse comecinho, né? Então, no comecinho, tem aquela brincadeira, né? Que Aracaju era a Rua da Aurora. Era aquela rua ali de frente para o rio. Onde ficavam os teatros, tinha o Teatro São José, tinha o Teatro Carlos Gomes, eles ficavam ali naquela Rua da Aurora e foram os primeiros espaços onde foram feitas as projeções. Depois foram construídos alguns cinemas, principalmente na região central. Tá? Inclusive, o Carlos Gomes, ele muda lá para a Rua João Pessoa e depois vai se tornar o Cine Rio Branco, que era ali na Rua João Pessoa. A gente tem também os cinemas, o Rex e o Vitória, na Rua Itabaianinha. Tem o Guarani, que ficava na Rua Distância. E o mais distante, assim, realmente era o Cine São Francisco, que ficava lá na colina do Santo Antônio. Inclusive, o prédio parece que permanece até hoje. E a gente tem essa concentração. Os filmes, eles chegavam principalmente para esses cinemas um pouco mais consolidados. Por exemplo, o Rio Branco era um cinema que tinha muita estreia, então às vezes o filme estreava no Rio Branco e ele acabava sendo exibido depois em outro cinema. Por exemplo, o Cinema São Francisco era um cinema que era mantido pela Ordem Terceira do São Francisco, né, pelos franciscanos, mas não tinha só filmes de religião, não, viu? Eles passavam também essas produções que estreavam nos cinemas maiores e que depois iam para esses cinemas mais afastados, né? Mas principalmente, e depois também a gente vai ter o Cine Palace, já nos anos 50, ali na região central. Então, aquele centro, ele acaba congregando boa parte desses cinemas no início do século XX. Perfeito. O Arthur Félix, ele está... Professora Andresa, podemos considerar, isso foi aquela pergunta que foi feita, né? Podemos considerar esse momento da Segunda Guerra Mundial como uma corrida cinematográfica para garantir a influência em uma política e cultural em certos territórios. Jefferson cortou de novo e eu não entendi muito essa pergunta. Mas assim, eu vou falar um pouco sobre essa produção, que eu acho que ele está perguntando sobre a relação com a Segunda Guerra Mundial. Do Arthur Félix, né? Você pode responder, Andresa. Está perguntando se essa produção ela servia para garantir a influência, né? Ele quer saber, de fato, mas ele quer saber da política e cultural em certos territórios. Na hora que você vai explicar, Eu acho que a internet está horrível já. Eu vou falar um pouquinho, viu, sobre o tema da Segunda Guerra. Veja, esse tema ele é interessante para vários países, ele é estratégico para vários países. A gente tem aqui em Sergipe
a exibição dos filmes norte-americanos, e aí eu já falei um pouquinho sobre o que é que favoreceu, né, a aproximação do Brasil com os Estados Unidos, a declaração de guerra aos países do eixo, também essa melhor organização industrial e de distribuição das fitas, mas a Alemanha também tem uma produção significativa sobre a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética também, que já era União Soviética na Segunda Guerra Mundial, também já tinha uma produção significativa. Só que esses filmes não chegavam aqui, né? E, na verdade, existe uma convergência de interesses entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Por quê? O filme norte-americano ele está falando sobre os nazistas, está falando sobre os problemas causados no mundo pelo avanço do nazismo, que é preciso conter o nazismo, né? Nesse momento existe esses aliados que se odeiam, mas que estão do mesmo lado, né? A União Soviética e Estados Unidos estão do mesmo lado. E aí os filmes norte-americanos eles vão falar sobre esse inimigo, que é o nazista, e que também é um inimigo em comum do Brasil, tendo em vista os torpedeamentos. Então, era interessante para o governo brasileiro que essas fitas fossem exibidas em todo o território nacional, né? O que é que não estava no pacote? Não estava no pacote o fato dos norte-americanos serem os heróis, né? Porque a gente queria ver os nossos heróis. E aí existe, inclusive, cobranças nos jornais da época, porque os cinejornais, que deveriam mostrar as nossas tropas, os pracinhas brasileiros, os fabianos, eles não chegavam ao Sergipe. Eu já falei um pouquinho também sobre essa na distribuição, na confecção de cópias e distribuição dos filmes brasileiros. E havia uma carência de notícias e desse ponto de vista da guerra do Brasil. Os aracajuanos cobraram, a gente quer ver onde é que estão os filmes dos cinejornais produzidos pelo DIP. Cadê os heróis da FEB? Cadê os nossos soldados? Porque os filmes exibidos eles mostravam, obviamente, os heróis norte-americanos. Então, os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, eles têm, sim, um peso político muito grande. E, na verdade, assim, o cinema, de uma forma geral, a gente tende a imaginar que o cinema norte-americano ele não tem a influência política do governo norte-americano. Isso é uma grande bobagem. O governo norte-americano, inclusive, mantém essa visão de que os filmes norte-americanos, eles ajudam as pessoas, eles contribuem para que as pessoas tenham determinada da sociedade norte-americana. Então, não estamos querendo deixar a gente falar sobre o cinema. Os deuses do Instagram e da internet não querem que a gente continue essa live. Eu estou vendo isso. Eu consegui ainda ver as outras duas perguntas. Uma foi a da Luciana, que ela perguntou quem mantinha esses cinemas aqui em Aracaju, certo? Né? Foi o Kleber também perguntou, mas você já tinha respondido anteriormente. Então, a última pergunta, pelo que eu estava vendo, né, foi a da Luciana. Né, quem é que mantinha esses cinemas? E teve outra pergunta mais abaixo, se esses eram os mais antigos de Aracaju, o que você citou. Tá. Cada cinema ele tinha um proprietário. Né? Por exemplo, o Cinema Rio Branco era do Juca Barreto, o Cine Rex era de Anísio Dantas, o Guarani de Augusto Luz. E aí a gente tinha dois cinemas que acabavam sendo um pouco coordenados por entidades religiosas, né? Como São Francisco, que era pela Ordem Terceira Franciscana, mas também o Cine Vitória. O Cine Vitória ele funcionava num prédio chamado Pio XI. E esse prédio, né, do Círculo Operário, ele era também mantido um pouco por entidades católicas em Sergipe. Tá? Mas todos eles visavam lucro, todos eles se mantinham graças às bilheterias.
Então, era preciso manter uma programação interessante para que as pessoas continuassem pagando para ver os filmes, né? A outra pergunta foi o quê, Jefferson? Se esses cinemas que você citou, eles eram os mais antigos de Aracaju, né? O Rio Branco, o Rex e os demais. Não, o Rio Branco, ele era o mais antigo. Ele veio do Teatro Carlos Gomes e se transformou realmente no cinema Rio Branco. Aí tem essa convergência também, que na verdade eles são chamados de cine-teatros, mas principalmente os jornais eles se referem a esses estabelecimentos como cinemas. É muito mais frequente falar em cinema do que cine-teatro. Então, o Cine Rio Branco, o Cine Guarani, o Cine Rex, o Cine Vitória. E desses aí, a gente tem o mais antigo, era o Rio Branco. Os outros cinemas, o Rex, o Guarani, foram de 35, 38, e o Vitória que foi de 43, né? Mas esses cinemas, eles acabam deixando de existir lá pela década de 60, e o Rio Branco é que segue, né? Mas ela está perguntando agora sobre o fechamento, Isso. dessa fase. Tá. Veja, a gente vai ter algumas concorrências, né? Por exemplo, tem até a década de 60, na década de 60, 70, 80, eu acho que ainda tem alguns cinemas funcionando fora do circuito de shopping. Aí a gente vai ter uma concorrência que né, de mega empresas que vão chegar a Aracaju, que vão chegar a outras capitais também, e que vão acabar fazendo uma concorrência meio que desleal, né? Por quê? Porque existem grandes conglomerados envolvidos nessa distribuição dos filmes, na própria estrutura física. Tá? Então, assim, o cinema ele sempre precisa se manter com os bilhetes. E para ele ter esses bilhetes, ele precisa ter uma boa estrutura física, ele precisa oferecer conforto, ele precisa oferecer novidades. Precisa ter sempre o cardápio variado. Né? Às vezes a gente fica olhando aí a quantidade de filmes, os títulos dos filmes, e agora que a gente está em casa, que a gente olha mais, né, procurando as novidades, Aí e isso eu estou. em vários eventos. Pode É, falar. eu estou sentindo porque alguns filmes que eu queria assistir esse ano tiveram suas estreias canceladas, né? O Mulan 2, lá vai eu falando dos filmes que eu quero assistir. A própria Mulher Maravilha, entre outros, né? Aí dá uma tristeza muito grande, né? Mas vamos fazer o quê, né? Os filmes, alguns deles, eles estão sendo adaptados. Inclusive, assim, falando de um que eu quero ver muito, que é o Respect. É um filme sobre a Aretha Franklin. E que estava previsto para estrear esse ano. E se mantém a promessa de que ele estreará esse ano. Mas muito provavelmente não será no cinema. A menos que mude, né? Exato. Também, sei lá, a gente está vivendo uma realidade tão louca. Não quero me envolver aqui em polêmica, mas, pelo amor de Deus, o mundo parece estar acabando e a gente vai reabrir os shoppings. Então, não sei. Não sei o que dizer, mas assim, as previsões, se fosse para a gente tomar realmente as medidas sanitárias de segurança, é que não haja o retorno de exibição cinematográfica. Mas, não sei, né? O shopping vai abrir. Mas parece que os cinemas não, né? Também não sei. Vai que decidam, né? Exato. Colocar uma pessoa. Estamos Uma assim, pessoa. né? Mas algumas produções elas vêm conseguindo ser realizadas de forma, né, cuidadosa, remota, ou algumas também assim já estavam muito adiantadas as gravações, e aí estão tentando manter essas estreias para 2020. Vamos ver se realmente vão acontecer e em que condições também é que vão acontecer. Eu perdi o fio da meada que eu estava falando sobre. Foi numa das interrupções aí, uma das várias interrupções. Falando sobre esses momentos de crise, como a gente se volta para o cinema, como a gente se volta para os filmes, né? Só continuando, eu estava falando da crise de 29,
da Segunda Guerra Mundial e o que a gente está vivendo hoje também. Não é à toa que está todo mundo assistindo mais filmes, né? Não é só porque a gente está entediado, está em casa, às vezes não tem o que fazer, está chateado. É porque às vezes a gente quer mesmo outra realidade. É viajar no mundo da fantasia. Né? Faz bem. É verdade. Com certeza. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, né? Acho que a gente já vai poder... Antes que caia, pelo amor de Deus, que a internet tá um caso, né? Mas, enfim, Andresa, eu quero lhe agradecer. Fazer uma boa conversa, né? Sim, conseguimos. Eu acho que a gente pôde colocar essa relação do cinema, né, com a questão da modernidade em Aracaju, essa relação que o cinema teve na Segunda Guerra Mundial também, né? E a gente pode perceber, e dentro disso tudo a gente pode perceber também que o quanto a presença do cinema é importante, digamos assim, para muitos, né? E esses tempos de pandemia têm mostrado um pouco isso, né? Para além das relações, para além das sociabilidades, a questão de você poder frequentar o cinema, eu estou sentindo falta, não vou mentir, né? Era algo que eu fazia... O drive-in, a promessa do Cine Vitória. Eu não sei se vai ser a mesma coisa, né? Era algo que eu fazia muito... Né? É uma importação de comportamento, porque é uma realidade norte-americana, em que o americano médio, todo mundo tem carro, que não é necessariamente brasileira, mas enfim. Vou pegar o carro do meu pai, então. Chama o Uber e vai pro drive-in. Isso. Vou ficar lá cobrando quando ele tá parado. Eu acho que ninguém, o pessoal não tem mais perguntas, né? Andresa, eu quero lhe agradecer muito, né, por ter topado, né, estrear, né, esses diálogos sergipanos, né? Apesar das interrupções da internet, mas acho que valeu, né? Na próxima semana nós teremos outro, né? Não vai ser comigo, vai ser com o professor Vanderlei. Se ele tiver ainda, por favor, se manifeste. Coloque aí quem será o convidado dele, que eu não me recordo. Mas a gente vai anunciando no nosso perfil no Instagram e no nosso canal, lembrei agora. Não, que um sobrinho meu disse, não é perfil no YouTube, tio, é canal. Nosso canal no YouTube. Olha, aí né, você no canal passa da Ampu. na internet, viu? Pelo amor de Deus. O Vanderlei disse que é o Anderson Pereira. Eu queria finalizar também agradecendo mais uma vez, não só a você, a Ampu, mas a todo mundo que acompanhou, que entrou, que saiu, que entrou de novo, né? E que está com a gente aqui até o final. E aproveitar um pouco para falar para vocês que o Grupo de Estudos do Tempo Presente acabou de lançar mais um livro, e esse livro está disponível para o download gratuito lá no perfil do JET, na Infonet. Tá certo? Uhum. A gente lançou 2 livros, por coincidência, a gente lançou um livro no limiar ali do 13 de julho, e aí eu fiz uma live com o Oswaldo no Expressão Sergipana, falei do livro que a gente tem lançado, e a gente lançou esse livro hoje, viu, Jefferson? Que é o G-Tempo, com vários textos, falando também sobre Sergipe, sobre a história de Aracaju, e são textos acessíveis e que podem ser baixados. Tá? O livro está lá para qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a nossa história. Fica aí o convite para continuar a conversa sobre a história do Sergipe. Perfeito. Quando também tiver assim, chamadas para a revista do Tempo Presente, você pode mandar para a Ampu, que a Ampu divulga, né, nas suas plataformas digitais, né? Então, a gente precisa de vocês e a gente vai fazendo essas trocas, né? A Ampu ficou muito feliz que você aceitou o convite, entendeu? Seja sempre bem-vinda, né? Como eu costumo dizer, a Ampu não é minha, não é da diretoria, a Ampu é de todos nós, né? Que fazemos história, que vasculhamos a história, né? Então, você vai ser sempre bem-vinda. Eu também queria lembrar a todos, né, que o nosso evento esse ano, infelizmente, vai ser online, por conta dessa pandemia, né? A gente tinha planejado um evento, esse ano seria na UFES, seria lá na Universidade Federal, em comemoração aos 200 anos da emancipação política de Sergipe, né? Tínhamos uma programação vasta, entre eles teríamos a presidente da Ampu Nacional, a professora Márcia, a professora Lina,
e de Sergipe teríamos Terezinha, Samuel e Edna, né? Mas, infelizmente, a pandemia nos impediu também de realizarmos esse evento. Será online, as inscrições ainda... Não, olha, não pense assim que, infelizmente, não. A internet, né, o ambiente virtual, ele acaba propiciando também uma maior possibilidade de participação. Né? Pensa que vai ser bom, que Sim. não vai ser presencial, mas que todo mundo vai participar. Inclusive, eu vou mandar um ST, viu? Estou aqui de olho na prorrogação. Pronto, pode mandar. Campo. Mande, se vai ser até o dia 13, a gente está aceitando. Pronto, perfeito. Mas ano que vem, nós já decidimos que vamos fazer outro evento, certo? Em comemoração aos 200 anos da emancipação política de Sergipe. A gente transpôs a programação desse ano, vai para o ano que vem. Os conferencistas aceitaram, todos eles. Vai ser simpósio regional alguma coisa, a gente está pensando ainda nos nomes e tal, mas vamos ter o 7º encontro esse ano, na versão online, com os simpósios temáticos e com algumas conferências que nós estamos fechando, né? Mas é isso mesmo. Se existem várias formas de interação, estamos nós aqui mostrando isso, né? Então, Andresa, fica aqui meu abraço. A todos vocês que assistiram também fica meu abraço. Muito obrigado. E você, o Dilton, precisando da Ampu, estamos aqui sempre à disposição de vocês, tá bom? E dê um Obrigada. beijão em Dante, certo? Deve estar enorme. Tchau. Tchau, tchau. Tá? Meu muito obrigado. Não vou falar mais para não me empolgar. Mas é isso. Então, fica o convite para vocês enviarem seus simpósios temáticos para o nosso evento, os seus trabalhos também. Até o dia 13 de agosto, as inscrições para o ST. Tá bom? Meu abraço, boa noite, fiquem bem, fiquem em casa, se for possível. Tá bom? Tchau, tchau.